Porção semanal da Torá, Tazria, Torá Azul 321. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: a mulher, quando conceber e der à luz um varão... Tirar a marcação aqui. Será impura por 7 dias, como nos dias da impureza de sua indisposição será impura. E no 8º dia, circuncidará a carne de seu prepúcio, a do menino. E 33 dias estará com o sangue da purificação. Em nenhuma santidade tocará, e no santuário não entrará, até que se cumpram os dias da sua purificação. Pode colocar esse outro. Chega atrasado, né? No verso 6: e ao cumprirem-se os dias de sua purificação, pelo filho ou pela filha, trará um cordeiro de idade de 1 ano por oferta de elevação, e um pombinho ou uma rola por sacrifício de pecado à porta da tenda da reunião ao sacerdote. E oferecê-lo-á diante do Eterno, e expiará por ela, e se purificará da impureza de seu sangue. Esta é a lei da que der à luz varão ou mulher. E se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um por oferta de elevação e um por sacrifício de pecado. E expiará por ela o sacerdote, e ela estará purificada. Agora começa no capítulo 13, falando sobre a lepra, né? Quando um homem tiver na pele de sua carne inchação, pústula ou mancha, e se tornar na pele de sua carne como chaga de lepra, Sarat, será levado a Aharon, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes, e verá o sacerdote a chaga na pele da carne. Se o cabelo da chaga se tornou branco e a aparência da chaga parecer mais funda que a pele de sua carne, ela é chaga de lepra, e o verá o sacerdote e o declarará impuro. E se a mancha for branca na pele de sua carne, e não parecer mais funda que a pele, e seu cabelo não se tornou branco, encerrará o sacerdote ao que tem a chaga 7 dias, e o verá o sacerdote no 7º dia. Eis que a chaga está em sua mesma cor, mas não se estendeu a chaga na pele, o sacerdote o encerrará 7 dias, pela 2ª vez. E o verá o sacerdote no 7º dia, pela 2ª vez, e eis que se obscureceu a chaga, mas não se estendeu a chaga na pele, declará-lo-á puro o sacerdote. Até aqui tá bom? Eu acho que no ano passado a gente tocou mais no assunto da mulher que fica impura. E agora, Wendy, pega um papel que está aqui. Deixa eu ver. Ah, não, tá aqui, ó. Obrigado. Eu já tinha separado. É que eu achei uma coisa interessante para falar para vocês. Bom, já é sabido que essa questão diz respeito à maledicência, tá? Então é dito que esta lepra não é a lepra hanseníase que a gente conhece. Isso aqui é uma doença espiritual. É dito que ela
era algo apenas para o povo de Israel, na terra de Israel. Tá bom? Por outro lado, a gente vai aprendendo e vai observando estas coisas e vai aprendendo que isso é algo que está vinculado com o mundo espiritual e com a ação do homem. Tá? Então, é que eu estou falando com vocês, estou pensando aqui ainda num assunto. Eu sugiro que vocês assistam pelo YouTube o canal Contraste e você localiza ali, o tema da aula é maledicência, tá? Ele vai tocar nesses assuntos porque ele vai falar sobre a língua, de variadas formas sobre a língua. Lembrando que, se eu não me engano, é um provérbio que fala: se você quiser ter dias bons, dias longos, o que você deve fazer? Você deve segurar, poupar, cuidar da sua língua, tá? Então isso está relacionado diretamente com a parte espiritual. Aqui no Zohar, pegando essa primeira parte que fala que a mulher seja menino ou menina, olha que interessante que diz assim, ó: observe que quando o homem vá unir com sua mulher em santidade, seu pensamento santo desperta um espírito composto de masculino e feminino, tá? Na mesma alma, masculino e feminino. E Deus envia um mensageiro que está encarregado da concepção deste ser humano. E lhe confia esse espírito e lhe informa onde depositá-lo e também ao espírito várias ordens. Que espírito é esse? Quando você foi nascer, é disso que está falando. Então foi enviado um anjo para que pegasse você e fizesse aquele percurso que a gente já conhece. Antes de nascer aqui na Terra, ser colocado dentro da barriguinha da mamãe, ele vai te mostrar o lugar do Guerrinom, o que acontece com as pessoas que se afastaram de Deus aqui na Terra, que não cumpriram sua missão, não fizeram força para manter a Torá dentro de si. E depois mostra o que acontece com aqueles que mantiveram-se unidos a Deus, servindo a Deus pela Torá. Tá? Aí diz assim: então o Espírito baixa a terra com uma certa forma que levava sua imagem acima. E nessa forma é criado e anda neste mundo. Ou seja, a forma que você tem. E embora ele vai ficar com a forma nesse mundo. Agora aqui diz o seguinte. Deixa eu ver se eu toco nesses assuntos. Não vou entrar nesse assunto aqui não, que... Bom, acho que eu vou entrar assim. Aqui diz assim, está falando sobre um livro de feitiçaria, não vou citar o nome dele aqui. Encontra-se que quem sabe praticar esta magia do lado da esquerda, ele vai se levantar como luz, embora está do lado da esquerda, tá? Mas não é coisa boa não. E manifestar certos encantamentos e chamar por seus nomes, os nomes daquelas entidades, aqueles dos lados da negatividade, da impureza. E vai preparar as formas para aqueles que a convidar e dizer que está pronto para suas ordens. Então esse homem sai do domínio de seu amo, ou seja, quem pratica a feitiçaria, ele está abandonando as coisas com Deus, as coisas da santidade, e está se unindo
com forças de impureza, tá? E aí, estas forças da impureza vai começar a exercer um domínio sobre essa pessoa. É isso que está falando, bem grosso modo. Então, o homem que sai deste domínio de seu amo e se coloca a cargo do lado impuro, e por seus encantamentos, aparecerão 2 espíritos na forma de homem, que lhe mostrarão como conferir certos benefícios ou fazer certas espécies de maldade em certos tempos especificados. Isso aqui é só você lembrar da união entre Balaão com o rei Balaque, tá? Um sabia como fazer a invocação com palavras e o outro sabia o horário certo da aplicação. É isso aqui que está sendo falado. Deixa eu ver outra coisa aqui. Isso aqui é interessante. E quando vem o tempo, na forma celestial que lhe foi dada, ou seja, quando chegar o tempo da morte da pessoa, o mau espírito o qual ele se uniu, vem e o toma. E nunca é restaurado. Então aqui, poxa, eu disse que eu não queria entrar nesses assuntos, né? Mas aqui começa a explicação daqueles seres que muitos de nós aí no passado já fizemos consulta, já fomos a lugares. Então, bem grosso modo falando para você entender, a pessoa, essa consciência que você tem e a forma como você lida com as coisas aqui, a forma como você começa a se apegar a este mundo, aqui vale drogas, bebidas, isso aqui vai movendo todo o teu corpo físico, tá? E também vai manchando e vai marcando todo o teu espírito, ou seja, a tua alma aí, tá? Só que esse padrão que você arruma aqui de dependência, de estar ligado a essas coisas, porque a pessoa vai estar ligada também a estas forças, a essas entidades. Na hora da morte, é isso que está falando, na hora da morte, quem vai pegar o corpo dessa pessoa, a alma dessa pessoa e deixar aprisionado aqui nessa terra, são estes seres, a quem ela se ligou e serviu, entendeu? E é por isso que você vê que tem pessoas que pega lá numa sessão espírita, onde você já deve ter visto alguma coisa, ele bebe na tua frente uma garrafa de cachaça. E em seguida, quando ele sai dali, ele não está bêbado. Por quê? Porque não foi aquela pessoa que bebeu, mas foi a entidade que está ali acompanhando. Agora, por que ela bebeu? Essa é a pergunta que sempre as pessoas fazem. Por que um espírito, nesse caso aqui, por que ele quer comida? Por que ele quer bebida? Por que ele quer cigarro? Por que ele quer cachimbo? Por que ele quer perfume? Tá? Essas coisas ocorrem porque enquanto este ser viveu na Terra, porque ele foi uma pessoa aqui também, que também fez pacto. E o pacto fez com que ele... Depois, mais para frente, já nesse mundo espiritual, ele também vira uma entidade. Tá? Agora, o que acontece? Essa pessoa dele, que tem a lembrança do que ele foi aqui na Terra e desses prazeres, ele fica morrendo de vontade, porque essa vontade não passa. É como se ele estivesse vivo ainda. Então, ele tem vontade de fumar, porque ele fumava muito. Ele tem vontade de sexo, porque ele fazia muito. Ele tem vontade de comer determinadas coisas, porque ele fazia muito. Então, o único meio e modo para ele satisfazer isso é estando ligado ao corpo de uma pessoa. E aí, na hora que aquela pessoa come e bebe aquelas coisas, aquele espírito que está ali é ele que vai pegar o que do alimento? A massa do alimento? Não, a força vital do alimento. Então ele vai pegar aquela força vital, lembrando, tudo que existe como coisa criada tem uma força vital. Então é ali que ele pega
aquela força vital, tá? E onde vai mantendo as coisas. Daqui pode-se explicar muitas coisas, que ainda não é o caso. Falando disso, já vai poder compreender por que é que um espírito toma uma pessoa no sentido desta lepra, porque a lepra ela está vinculada à maledicência, ao pecado da fala, a forma como a pessoa declarou. Deixa eu pular aqui para a página 13. Então, bom, aqui conta uma história que eles encontram os rabinos aí do Zohar, estão caminhando, eles encontram um homem que ele está todo desfigurado, tudo machucado. E aí, conversam um com o outro, eles falam assim, esse homem deve ser um bandido, né? Uma pessoa que fez muita maldade, porque ele está todo ferido para o lado de fora. E aí, pergunta para ele, qual é o seu nome? Aí ele fala o nome dele, vejo que você é uma pessoa, vou usar o termo mal, não é mal que está escrito aqui, tá? Você é uma pessoa que está aí com esses golpes no rosto porque você fez bastante coisa errada, não é? E aí, a conversa vai rolando ali, aí ele diz assim, a explicação, né, do porquê que ele está falando isso, que aqui a gente vai falar de uma coisa que chama castigo de amor. Então diz que Deus, quando vai golpear alguém, primeiro ele chama atenção internamente, os golpes é internamente, não é visto. E se a pessoa não se arrepende, e aí os golpes começam a ser, portanto, então deixa eu ler aqui, ó. Primeiro ele o golpeia interiormente. Se a pessoa se arrepender, está bem. Se não, o golpeia por debaixo de suas roupas, e isso é chamado castigo de amor. É uma coisa ainda que está entre Deus e a pessoa, e ninguém vê. Porém, se ainda não se arrepender, Deus começa a golpeá-lo no seu rosto, onde todos poderão ver, de modo que possam conhecer que é um pecador e não querido de seu amo. Aí este homem disse assim, deixa eu ir pulando aqui, diz assim, ó, em verdade, depois começa um diálogo com aquele homem, ele começa a explicar, ele fala, ó, se os meus filhos estivessem aqui, vocês iam ver o que ia acontecer. Aí diz assim, ó, em verdade, Deus me tem castigado porque tive o poder de advertir e não o fiz. Não reprovei abertamente ou secretamente seus atos. Porque lá no começo da conversa, esse homem responde para os dois lá dizendo assim, vocês não deveriam falar assim comigo. E aí eles falam, mas a Torá, ela nos ensina que a gente tem que falar abertamente aquilo que é a Torá. E aí ele começa a dizer que ele, na cidade dele, ele fala que ele é um judeu, e que na cidade dele ele teve a oportunidade de reprovar as atitudes de pessoas abertamente, como diz a Torá, e ele não fez. Olha aqui, ó, em verdade Deus me tem castigado porque eu tive o poder de advertir e não fiz, não reprovei abertamente ou secretamente seus atos. Aí o outro filho deste homem citou o versículo, e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. O homem foi formado com duas inclinações, uma boa e uma má, uma correspondente à água e a outra ao fogo. E a palavra homem em hebraico indica uma combinação de masculino e feminino. E o pó do qual foi formado era a terra santa do santuário. Ele insuflou
em suas narinas o alento de vida. Esta é a alma santa que deriva da vida de cima. E o homem se tornou uma alma vivente, completando lá aquele versículo. Foi provisto com uma alma do superior, ser vivente, que a terra produz. Aqui eu estou querendo dizer algo da semana passada, quando diz que a tua alma se liga à tua alma e essa conecta com Deus. Então é assim que vai sendo feito o processo. Outra coisa, se perverter seus caminhos, a presença divina o abandona. Isso aqui a gente já conhece também desde lá de tempo. Então quer dizer, você está aqui em terra. E o que é que tem dentro de você, dentro da criança? Os conhecimentos de Torá. Então veja, aqui não tem religião nenhuma. A criança não está exposta aqui a nenhum credo específico. Não é islamismo, não é cristianismo, não é judaísmo. Ela não está a coisa nenhuma. Mas a alma dela que está ligada com Deus, tá? Então ele tem esta alma animal, que ele vai ligar aqui com as coisas, e ele tem a alma espiritual, falando assim de um jeito que você possa compreender. Se ele não despertar essa alma espiritual, ele não vai ser uma pessoa espiritualizada, como a gente tem falado hoje na ciência, que tem trazido uma espiritualidade. Essa espiritualidade que não está conectada com religião, ou com rituais de religiosidade, tá? Então aqui está dizendo que esta Torá que nós sabemos que Deus coloca em todos os seres que vêm a essa terra, para estar conectado com Ele, logo, ele tem liberdade para poder se ajustar, se adaptar a este mundo. E se ele começar a fazer as coisas que traz de cima a baixo luz, então ele vai estar movendo esta força que está dentro dele, que é aquele conhecimento de Torá. Toda pessoa sabe o bem que ela deve fazer. Você vê, as pessoas são boas, fazem atitudes de misericórdia. Quando você olha isso, ela está conectada com atributos de bondade vinculados a Deus. E, no entanto, ela não demonstra para você nenhum conhecimento de uma religião XYZ, mas ela demonstra o quê? Um lado de Deus que ela está ligado, entendeu? Aqui eu estou falando isso para você começar, como nós todos viemos de igreja evangélica, para você tirar de dentro de você esse conceito de que você precisa de um agente externo para te representar, senão deu ruim. Não é isso, tá? E a prova é que você deve ter conhecido ao longo da tua vida aí muitas pessoas que não têm vínculo religioso com nada e que são pessoas melhores e fazem boas obras muito mais do que religiosos, tá? Embora você também vai aprender em discussão teológica aí que por um lado eles dão ênfase na boa obra, mas por outro lado eles não dão ênfase na boa obra. E aí é uma discussão lá do Novo Testamento, com um texto que tem nos Evangelhos, com um texto que tem lá, se eu não me engano, em Tiago. Isso aí é algo lá que a gente discutia enquanto igreja evangélica da época, que é aquele texto que vai falar: mostra-me tua fé e eu mostrarei a ti as minhas obras, para chegar no ponto de falar que não tem fé sem boas obras. Tá? Que dá uma confusão danada. E geralmente as pessoas não sabem falar sobre isso. Então aqui, estou tentando mostrar para você que a pessoa, ela vai se ligando a estes assuntos que estão dentro dela. A centelha divina está dentro dela. A ligação dela com Deus, e Deus a alimenta. Quanto mais ela vai inclinando para esse lado da bondade que está nela, lembra, o homem é criado com dois lados, um bom e um ruim. Quando ela começa a exercitar mais esse outro lado da maldade, ela se afasta de Deus. E aí,
outros seres, deixa eu ver se eu acho aqui, porque a alma que era vocal é reduzida a silêncio por causa da má palavra. Isso aqui eu já pulei. Bom, se perverte seus caminhos, a presença divina o abandona, é isso que eu estou falando. E esta super alma não se aderirá a ela. E do lado da má serpente sai um espírito que somente pode residir num lugar onde a santidade celestial foi embora. Assim o homem se vê contaminado e é distorcida a sua carne, sua aparência facial e seu ser. Agora, aqui é interessante. O texto de Salmo fala que um coração alegre, o que acontece com o rosto da pessoa? O rosto fica bonito. Há uma ligação direta entre esse coração alegre com o rosto alegre. E um coração amargurado? Aqui está dizendo que é uma distorção na carne, é um enrijecimento, falta luz no rosto, a pessoa fica sem brilho, o olho perde o brilho, a pele fica seca, falta brilho, falta oleosidade, falta proteção, a pessoa fica que nem um boneco de cera. Eu lembro de uma pessoa que ela frequentava a nossa igreja na época, claro que vocês conheceram também, né? E o que me chamava a atenção olhando para o rosto daquela mulher era justamente isso que eu estou dizendo. O rosto dela não tinha vida. O olho dela não tinha vida, não tinha brilho. A pele era como aqueles bonecos de cera que é perfeito, que você vê em museu. Ele é perfeito, só que ele não tem vida, porque ele é cera. E aí um dia eu não me aguentei, né, e pedi para conversar com ela um pouquinho no reservado. E ali eu falei com ela sobre isso. O que acontece com ela, tal, e ela me contou a história. A história é de um pastor muito famoso que tem aqui na nossa cidade, e ela era de lá. E além de não ter participado daquela fase ruim da vida dela, quando ela quis inclusive deixar aquele local, aquela igreja, ele falou para ela que se ela deixasse aquele local, aquela igreja, ela iria em pouco tempo voltar para lá, iria entrar pela igreja se arrastando toda doente, cancerosa, ou seja, a mulher ficou em pânico. Desse dia em diante, começou a acontecer esses negócios todos. E ela fica sem vida. Então, você vai ver nessa aula que eu falei do contraste, o Rabino ele vai te explicar sobre maledicência, ele vai falar depois sobre 3 aspectos, as 3 partes que são feridas quando você lança uma palavra, que é a pessoa que recebeu, a pessoa que falou. Ela recebe. Se vocês gostam daquela questão do EQM, o que é EQM? Experiências de quase morte. Eu já comentei, 2, 3 semanas passadas, do livro Como Era a Minha Vida, A Minha Vida Depois da Morte. Esse é o título do livro. Tá? É aquele lá que eu falei. Hoje o cara é um rabino, mas na época ele não era religioso, ele tinha 28 anos e ele morre. Aí eu contei toda a história para vocês aqui. Numa experiência de EQM, que eu estava vendo ontem e antes de ontem, então, num dado momento, EQM é o quê? É aquela pessoa que que fica doente, passa mal, vai para o hospital, ali ela morre, porque a alma sai do corpo, enquanto eles estão tentando ali reativar o corpo, é dado o laudo, olha, morreu. E nesse período a pessoa está acontecendo o julgamento dela,
em seguida, tá? E ali é mostrado para a pessoa, que aqui eu tinha falado daquele livrinho, uma coisa muito interessante. Uma das primeiras coisas que é mostrada à pessoa é a ação dela, o que acontece com os teus atos que mexem no universo todo. Lembrando que a gente tem aquela ideia, o que eu fiz diz respeito somente a mim. Não diz respeito somente a você. A tua atitude é que você não consegue perceber, mas a tua atitude, ela vai reverberar no universo todinho, em todos os tipos de seres. E esse caso de EQM que eu estou falando de ontem, que eu estava olhando, esse rapaz, ele de repente começa a ver na cabeça dele, mostrando enquanto ele está fora do corpo, mostra rapidamente, desde a fase de criança dele, que, sei lá, 7, 8 anos de idade, ele teve uma briga com um menininho e falou algumas coisas, falou algumas coisas com esse menino, e para ele achou, só uma briguinha, tal, tá tudo bem. E ali foi mostrado para ele a sequência. O que aconteceu com aquelas palavras, como feriu aquele menininho, e quando ele foi para casa, antes de ir para casa, aquele menino sentou, vamos usar, que nem uma praça, tá? Que tem, aí atrás da pessoa vai ter lá árvores, pássaros. Então, começou a mostrar para ele que na hora que o menino sentou ali, não somente ele, aquilo que estava acontecendo com ele, estava afetando as pedras que estavam no chão, a vegetação que estava no chão, os pássaros que estavam nas árvores, os animais, ou seja, tudo que estava ao redor pegava aquela vibração que ele estava jogando, aquela dor. E era tudo alterado. Então aqui já é uma prova para mostrar que aquilo que a gente faz, embora a gente não está percebendo, mas está afetando tudo. Aqui nós vamos ver que fala inclusive sobre lepra na parede e na roupa. Tá? Aí sempre foi difícil compreender, poxa, como que uma lepra pega numa roupa? Como que pega numa parede, que tem que descascar a parede, e dependendo do caso você tem que derrubar a parede, derrubar a casa inteira. E dependendo do caso você não pode construir ali, você tem que procurar um outro lugar para levantar uma nova casa. No final das contas, a explicação disso também vai estar falando que isso dizia respeito, literalmente, à terra de Canaã, que Deus estaria dando ao povo, né? E que ali muitos lugares foram atendidos como idolatria. Então muitos lugares e casas que eles estariam morando estavam contaminados porque o levantar daquela casa foi debaixo de idolatria. Tá certo? Agora, se eu estiver misturando com outra coisa, mais vale como exemplo. Sabe aquelas pessoas que são iradas, que na hora da raiva a gente sai quebrando tudo? Faz tempo que eu não faço isso, mas eu já fiz. E eu sei que muitas pessoas... tem gente que é constante assim, né? Que já é o modelo dela. Outros é de tempo em tempo que ocorre. Então, o que acontece nesse momento? Existe um espírito, daqui a pouco eu falo dele, um shed, que ele se alimenta dessa ira. E tudo que ele quebra nesse momento, a pessoa quebra nesse momento da ira, esse shed, esse demônio, ele recebe, ele vai diante de Deus e fala, isso é meu culto, isso é meu. Então a pessoa na hora da raiva pega um liquidificador e malha lá no chão. Então ele vai apresentar, olha Deus, esse liquidificador que foi quebrado está em pedaços, isso aqui é culto que ele prestou a mim. Assim as pessoas vão se ligando a entidades sem saber. Afinal de contas, quando que você vai falar que um surto que ocorreu é uma coisa normal? A sociedade conhece. Mas quando eu estava no 3º ano da faculdade de psicologia, Deus começou a falar comigo naquela época e disse, você vai ser um psicólogo diferente. Não vai ser como
o normal. Eu vou te ensinar uma psicologia vinculada ao espírito. E uma das coisas na época que eu aprendi desde o começo, vou dar um exemplo mais famoso sobre depressão. Depressão, você vai ter depressão como sendo a doença relatada pelos médicos, que está tudo catalogado. Você vai ter depressão como depressão, doença. Mas essa depressão, ela pode ser algo espiritual, que não é a depressão médica. Ou seja, a pessoa não tem depressão. Mas aqui todos aqueles sintomas, tudo aquilo que ela está demonstrando, vivenciando, mostrando às pessoas, ela está totalmente escravizada por uma força espiritual que faz ela ser aquilo. Então você tem a depressão doença, a depressão que é forjada, ou seja, no sentido espiritual, ou você tem a mescla dos dois. É os dois. É a doença física e também é a parte espiritual. E aí tem que mexer. O que eu costumo fazer? Sempre orientar dos dois lados, porque é difícil você falar que é espiritual somente, ou que seja causas médicas tão somente. Entendeu? E quando é os dois? Às vezes consegue decifrar logo, mas senão perde muito tempo, tá? Bom, isso aqui eu já falei. Eu estava falando do negócio lá. Aí o menino encostou lá naquele banco de pedra, e aí foi mostrado para ele, para esse rapaz do EQM, que aquela briga ali não afetou somente a ele na briga. Afetou o menino, mas o que vibrava daquele menino afetou tudo que estava ao redor dele. O chão, as pedras, as árvores, cascas de árvores, as folhas, os animais que estavam ali, tudo é afetado. Ao nosso redor, a gente afeta tudo, só que a gente passa batido. Então eu falei daquela crise de ira que a pessoa tem, que um espírito pega aquilo como culto a ele. Isso vai fazendo com que... estava falando do coração alegre que aformoseia o rosto. Tá? E aqui, por causa justamente do texto que eu falei aqui, que a carne é distorcida, tá? Então, quer dizer, uma tristeza que abate a gente, qual é o cuidado que você tem que ter? Não pode ficar triste? Onde é que está escrito que não pode ficar triste? Se você não vivenciar tristeza, você fica doente emocionalmente, correto? Qualquer psicólogo vai te falar isso. Se você se entrega a doença, a esse sentimento, você vai ficar doente também. Então, não permitir-se chorar, não permitir-se entristecer, você vai ficar doente. Mas se você se entregar àquele estado, você também vai ficar doente. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então o que você tem que fazer? O que nos tempos atuais a física quântica tem falado aos 4 cantos, mostrando sobre essa questão do pensamento. Porque como é que você fica preso a isso? Pensando. A gente fica pensando no que aconteceu. Aí você tem prática que vem lá da época do Freud e da época do Jung. E também de tantos outros. Isso é chamado abreação. Nem todas as pessoas conseguem fazer isso. Tá? Então o que acontece? Você passa por um problema. Eu dou um exemplo sempre bobo, como um chefe no seu local de trabalho que te dá uma baita de uma bronca. E aí, o que você sente ali na hora? Se você explode com o chefe, você é mandado embora. Então você é obrigado a engolir o elefante, né? Só que aquilo faz mal demais, porque é aquele caso que sempre se conta. O marido chega em casa e chuta até o cachorro. Aí vai falar, o que o cachorro tem a ver com o problema que ele está trazendo lá do trabalho dele? Tá? Filho sofre, mulher sofre, todo mundo que está ao redor sofre, porque aí, para aliviar, ele sai chutando tudo.
não é verdade? Pensando desse ponto de vista, aqui entra a parte cultural. O teatro, o cinema, o futebol, lugares onde você vai extravasar. Aquela parte feia que o público chama o juiz de nome feio, você fala, pô, esse é nome feio, não tem terapêutica aí. Mas ele está colocando uma agressividade para fora, entendeu? Então acaba até sendo algo terapêutico. Por outro lado, para quem é santo, uma prática dessa não vai ser bom. Por quê? Porque uma prática dessa com palavras feias, o que vai fazer com esse lado da Shekhinah do Eterno que está perto de você? Ela vai se afastar, porque ela não vai. Por isso eu falo aí, eu não tenho problema que as pessoas falam aquela palavrinha do F-O e mais alguma coisa. Se ela quiser falar, ela pode falar. Só que quanto mais ela fica presa a esse tipo de fala baixa, a presença do divino em você se afasta. Não é eu que estou falando. O Zohar fala isso, a Torá fala isso, as experiências dos sábios falam isso, e basta você ver na prática. Como que você vai acreditar que você vê alguém que só fala essas baixarias, aí de repente ele vem e fala assim, Deus falou comigo em sonho e quero trazer uma mensagem para você. Você vai falar, pô, mas Deus, não tem outras pessoas para Deus usar? Alguém que tem uma boca mais limpa? Como que uma boca, Deus que é puro, vai falar através de uma boca imunda? Não fica esquisito? Então é isso que você tem que pensar, apenas isso. Mas estas coisas são um controle. E olha, eu falava muito essa palavra, viu? Com 12 anos, nossa... Eu vinha de outra cidade, chegou aqui em Campinas, isso era moda aqui, falava-se muito, isso aí em 1978, quando a gente mudou para cá, janeiro de 78, falava-se muito, em pouco tempo eu aprendi, isso era normal, na escola, dentro de casa, você falava com o pai, com mãe, tudo normal, só que estas palavras, depois a gente vai mudando, porque essas palavras, querendo ou não, elas sempre estão te ligando a alguma coisa. Você entendendo isso que nós estamos falando aqui, como que afeta, como que reverbera nas coisas, você começa a entender que o problema não está na palavra. Ninguém está querendo que você mude o jeito de você falar, mas que você entenda que as coisas que você fala está atraindo ou uma parte má ou uma parte boa, e que vai reverberar as coisas e vai mesclar. Entendeu? E se uma parte divina se afasta de você, ela vai ser ocupada por uma outra parte. E aí aquele teu pensamento, que você era uma pessoa, por exemplo, que olhava sempre para frente e sempre procurava ver o lado bom. De repente você não consegue olhar para frente mais e ver o lado bom, o que aconteceu com você? Aí você fala, de onde que veio isso? Pode ser das palavras. Pode ser do teu pensamento, pode ser não. Com certeza são de palavras, são de pensamentos. É com o que você se liga. Olha, é muito comum, você entra num lugar, você sente o negócio pesado, vai na casa de alguém, sente algo pesado, mas chega perto de alguém, eu também não queria falar nesse assunto, mas vale para elogio, que sempre são malhados. Muitos gays, é uma delícia ficar perto deles, porque o alto astral, o jeito dele falar, você fica com dor no maxilar de tanto rir, mas, né, porque é gostoso, o jeito que a pessoa, às vezes é uma piada que conta, o jeito, então é uma pessoa agradável, né? Você coloca uma pessoa dessa para atendimento ao público, não tem coisa melhor, porque é educado, é prestativo, entendeu? Então estou falando deles aí porque geralmente o pessoal só malha. Então estou dando o lado bom, tá? Então deixa eu voltar aqui, até onde que eu falei. Porém, se perverte seus caminhos, a presença divina o abandona. E a super-alma, ela se desloca dele.
E do lado da má serpente saiu um espírito que somente pode residir no lugar da qual a santidade celestial saiu. É isso que a gente está falando. E assim, o homem se vê contaminado e sua carne é distorcida, começa a reverberar na pele. Sua aparência facial, por isso eu trouxe o assunto do Salmo, coração alegre, formoseia o rosto. E todo o seu ser. Observe que, por ser esta alma vivente, santa, quando a Terra Santa absorve, se chama superalma. É esta aquela que sobe e fala a Deus, e entra sem impedimento e obstáculo em todas as portas, isso dos mundos superiores. E por isso se chama Espírito Falante. Tá? Agora aqui começa a ver que realmente o negócio vem pela boca. Tá? A Tsarat, ela vem como é uma lepra, é uma punição que vem por causa da palavra falada. Daqui a Torá proclama: guarda a tua língua do mal. Porque se os lábios e a língua de um homem falam más palavras, estas palavras sobem e proclamam: guarda-os da má palavra de fulano de tal, deixe livre os caminhos para a forte serpente. Então, esta alma santa o abandona e não é capaz de falar. Esta está em vergonha e em descaso, infelicidade. E não se dá a ela um lugar como antes. Daqui que está escrito: quem guarda sua boca e sua língua, guarda sua alma de perturbações. Porque a alma que era vocal é reduzida a silêncio, ou seja, aquela que falava. É reduzida a silêncio por causa da má palavra. Então a serpente se prepara, e quando essa má palavra encontra seu caminho, muitos espíritos a atropelam. Um espírito vem desse lado e encontra o homem que expressou a tal palavra má. E ele vem sobre ele e o contamina e torna-o leproso. Tá? Então, para chegar aquele momento do sacerdote olhar e ver lepra, então ocorreu com aquele homem todo. E aquele homem, por mais que... por isso que tem aqueles sinais. De um sinal, coloca lá 7 dias. É tudo para a pessoa... É igual aquela ideia lá no passado. A gente era pequenininho e o professor colocava a gente sentadinho lá atrás da porta, não é? No nosso tempo era assim, né? O tempo de vocês mais novinhos, talvez não. Mas a criança ficava sentadinha lá. O que eles falavam? Você vai sentar aí e vai pensar no que você fez. Então essa ideia é a pessoa pensar. Espera aí, o que eu falei? Eu ofendi a quem? Que mal eu causei? A minha língua, ela fez o quê? Exatamente como o homem é castigado por pronunciar uma palavra má, assim é castigado por não pronunciar uma palavra boa quando tem oportunidade. Então, sempre que você tem oportunidade, fale uma palavra boa. Tá? Aquele tal negócio. A gente está sempre pronto a ligar no lugar para falar mal do atendimento. Mas quantas vezes você ligou para o chefe daquele atendimento para falar: olha, eu quero elogiar o local, que eu fui muito bem atendido pela pessoa fulano de tal. A gente não faz isso. Eu faço. Não 100%. Tá? A semana que passou eu fui numa dentista e depois o atendimento depois para marcar consulta por WhatsApp, essas coisas. Aí eu coloquei lá: eu quero dar um elogio.
A clínica muito limpinha, um cheiro tão gostoso, um ambiente gostoso, atendimento da menina que foi aí muito atenciosa e a dentista que me atendeu foi sensacional. Aí sabe o que acontece? As pessoas ficam sem jeito. Elas ficam assim, ué, que bom. Aí tem o melhor disso tudo, porque quando você volta lá, você tratando aqui. Tem essa também, né? Porque eles vão tentar realmente, é bem esse negócio. Mas é isso mesmo, você deve aprender. Não precisava estar escrito aqui num livro, entre aspas, religioso. A própria prática da tua vida, você vai perceber que a gente tem que aprender a falar coisas boas. Aí você vai perceber que a gente tem dificuldade de abraçar alguém nessa tônica que virou essa parte sexualista da coisa. Então a gente já não abraça pessoas mais, porque é ciúme do marido, é ciúme da esposa, pega mal por isso, pega mal por aquilo. A gente sempre se abraçou aqui, né? Todo mundo se abraça. Quantas vezes eu fui chamado no cantinho por fulano de tal, que vocês sabem quem é, e falei assim, ô Rafael, você não pode, tem que parar com isso, tem que proibir, as pessoas não podem. Eu falei, como que as pessoas não podem se abraçar? Mas ele abraçava, gente. Mas chamava no cantinho lá para falar do menininho lá, que tem que corrigir aquela criança, não pode deixar. Como é criança é criança, você tem que entender o avanço de cada criança. Você não vai querer exigir de uma criança de 1 ano tenha comportamento de uma criança de 10. Não tem como, gente. Imagina, como é que vai ficar sem abraçar a Neuza? A gente sempre abraçou. Né? Sempre. Nunca teve. Então tem uma coisa, aonde está a maldade? Nas pessoas. Aquele que vai falar não pode abraçar, é por quê? Porque provavelmente o abraço da pessoa é por causa disso. A pessoa está tão triste, vai lá um abraço, a pessoa parece que reanimou aquela pessoa. Então, o meu avô, que já é falecido há bastante anos, a menininha, hoje está grandona, né? Essa menina tinha 8 anos de idade, mas desde pequenininha eu sempre tive afinidade com essa priminha. Ela gostava muito de mim. Então eu estava lá no quarto, de porta aberta, ela estava sentada ali no meu colo, a gente estava brincando, estava sentada na minha perna. Quando fala colo, não é em cima de lugar nenhum, da perna, joelho. Esse homem passou, o meu avô, que era um perverso, ele passou, quando ele olhou aquilo, ele reclamou e falou que eu estava com a menina no colo, mas no colo naquele sentido sexualizado. Aí, nossa, eu fiquei bravo naquela época e falei para ele, você está atribuindo a mim aquilo que você estaria fazendo se estivesse no meu lugar, porque é você que é perverso, é você que pensa. Claro que deu uma briga aí, né? E eu fiquei sem ir na casa da minha avó muitos anos. Mas antes do meu avô morrer, eu tive lá, mesmo na cama dele, e a gente se acertou. Mas é coisa que acontece, tá vendo? Por coisa que está dentro de cada um, a maldade que está dentro de cada um. É a gente ter a liberdade de você falar para a pessoa que uma roupa está bonita. Agora, se está feia, aí não pode ser que nem eu falei, mas eu estou falando a verdade. Então, tem verdade, que é verdade, mas que não precisa falar. Né? Se eu não me engano, acho que é nessa aula aí mesmo que eu estou pedindo para você ver sobre maledicência, que ele comenta sobre a pessoa gordinha. Né, que vai falar assim, o que eu estou fazendo de mal? Eu falei, você está gordinho, hein? Aí ele falou, mas não é mentira. Aí ele falou, a questão não é se é mentira. Aqui, talvez não seja de fato uma maledicência. Mas quando você fala que ela está gordinha, a pessoa ela já pode trazer um monte de imagens nela com isso. Então, na hora que você fala que está gordinho, pronto, vai desencadear aquele monte de coisa.
né? Em teologia, quando você falar essa verdade, você tem que saber como falar. Como falar? Como falar. Tem um outro, né? Outra parte que pode interpretar da forma que você quer também. Então, todo positivo é da forma que você fala. É bem isso, gente. Então essas coisas, deixa eu partir para cá. Eu não olhei no relógio, já está muito tarde. Eu vou falar o nome aqui, não é dessa aula de maledicência, tá? Isso aqui é uma outra aula, também é do contraste. A gente tem aquela ideia... eu não vou perder essa oportunidade, vou falar. 5 minutos a mais, a menos, né? Não vai fazer a Isa queimar o arroz, né? Que já deve estar pronto. Isso. Hoje é dia de feijoada, né? Né? Feijoada, hoje é sábado. Então, aí, a gente está acostumado lá sobre a gente fala sempre de demônios que são vinculados àquele Satã, que também é um rei que luta contra Deus. Não tem nada disso. O que tem são os seres que foram criados por Deus com o objetivo de provar a cada dia o que nós somos. Então eles têm a função deles. É uma função má? É uma função má. Mas ele precisa te testar. E se você dá ouvidos a esse teste, você é como um pai ou uma mãe, porque com essas atitudes você está gerando, vou chamar anjos, você está gerando anjos de maldade que passam a te acompanhar. Tudo na esfera daquilo que você, daquele ser, tá? Então, o que acontece? Tem um anjo de destruição que é chamado Patot. Onde ele age? Patot é sedução. Aqui não é só sedução sexual, não. É sedução naquele sentido que você aprendeu no passado comigo, no sentido de luxúria, mas não luxúria sexualizada. Aquela questão que está vinculada também a dinheiro. A você ser uma coisa que você não vai conseguir ser. Então aqui, o Patot, ele vai agir em adultério e sexualidade. Prostituição, mas também como prostituição no sentido com dinheiro, tá? Aí é o que eu acabei de falar. Se a pessoa peca por sua influência, a influência dele, tá? Então, essa pessoa vai criar anjos de destruição que vão acompanhá-la em sua morte. No dia do julgamento, Patot vai aparecer e vai testemunhar contra a pessoa. Onde eu parei aqui? Vai testemunhar contra a pessoa e mostrando os anjos que foram criados pelas atitudes delas. Enquanto estiverem neste mundo, a pessoa, enquanto estiverem neste mundo com a pessoa, estes anjos criados por ela, além de procurar seduzir a pessoa a pecar mais e mais, a ser mais influenciada, eles também aparecerão nos sonhos das pessoas e também poderão assustá-las, tá? Um outro que se chama Safserita. Esse aqui é o da agressividade, violência, do irracional. É o que eu falei há pouco. A pessoa que quebra tudo. E é ele que vai aparecer diante do Eterno e vai solicitar tudo aquilo que foi quebrado pela ira tal, estes objetos quebrados, que foram quebrados através da ira, ele vai falar, isso aqui é o culto que eles fizeram a mim. Então essa pessoa se torna um idólatra, nesse sentido. A ira, a raiva, o quebra-quebra, vira um altar de idolatria nesse sentido. Um outro é chamado Astíria. Esse está ligado diretamente a pecados sexuais, no sentido de recolher o sêmen em vão.
Agora, este espírito que a gente falou aqui hoje, da lepra, da Tsarat, ele é chamado Negatsarat. Esse é o nome dele. Veja que ele tem o mesmo nome da enfermidade. O que Deus me ensinou lá no 3º ano de psicologia? Que eu ia tratar de muitas pessoas e que eu teria que investigar o quê? O nome dos tais sentimentos que seriam também, não só doenças, seriam seres espirituais. Então a gente investiga ansiedade. Essa ansiedade é anormal ou é um espírito? Depressão, normal ou um espírito? Melancolia, frustração, tristeza, aborrecimento. Então, eu sempre ensinei vocês, já há 15 anos que eu falo isso para vocês, que quando nesses sentidos você tem essa tristeza, essa angústia, você tem que ficar esperto, tem que olhar se essa tristeza é tristeza normal ou se ela é um espírito. Tem que procurar se defender. Entendeu? Porque senão você fica ali, é porque aconteceu tal coisa. Não vou nem olhar para canto nenhum para você não achar que eu estou falando para você. Mas você está achando que aconteceu tal isso, por isso que eu estou assim. Exemplo da minha mãe aqui, que ela já contou, e eu contei por ela, né? Na época da morte da Fica. Ela começou a ver, depois de um tempo, barulhos lá na cozinha, lá fora, sonhos. Então a tristeza dela já não era uma tristeza mais, porque a irmã morreu. Já era um espírito. E quantos de vocês podem ter experiências assim? É do emocional, é do emocional, do emocional. É justamente no emocional que tem moradas para estas coisas. Tem um outro que chama Eivá. Esse aqui é o do ódio com ciúmes. Ele traz inveja à pessoa, ele faz a pessoa brigar com outras, ele cria divergência, faz a pessoa brigar, divergir de coisas que poderiam ser tratadas ali, resolvidas com uma simples conversinha. Não, a pessoa quer brigar, ela quer discutir, ela quer ver confusão em tudo. Eivá. Aconteceu isso lá no teu local de trabalho? Sai de cantinho e fala: Eivá, o Senhor Deus de Israel te repreenda. Não vai usar essa pessoa. Cuidado para você não ficar entrando em luta com essas coisas. Você vai sempre lidar aquilo que está relacionado diretamente a você. Porque se você pegar por outras pessoas, é aquele tal negócio. Bateu, levou. Tá? O anjo vem para testar, e a pessoa, quando peca, cria anjos como se fossem filhos deste Eivá. Mesma categoria deste anjo. A mesma coisa que eu já tinha falado. Agora tem um outro que chama Shoded. Esse aqui, ele quer enganar as pessoas com dinheiro. Com atos de violência, assaltos. Shoded é o ladrão. Você pode também falar que Shoded pode ser Lula, tá? Assaltos, assassinatos. Ele coloca na cabeça da pessoa que vale a pena roubar, que o crime compensa, que a violência compensa. E aí, com isso, destrói a própria pessoa. Entendeu? Agora tem um outro aqui que é interessante. Bebida. Ele é um anjo sem nome. O causador da bebida, ele não tem nome. Ele é chamado anjo sem nome. Por que será, né? Não é mesmo? A gente vai pensar assim, o que causa a bebida? Acho que são variadas fontes, são tantas coisas que eu acho que o normal é falar que não tem nome, porque ele tem, na verdade, muitos nomes, né? E vai se aplicar de acordo. Então, anjo sem nome é aquele da bebida. Destrói. Deu para entender? Então, a gente pode encerrar aqui.